Oi gente, graça e paz, como é que vocês estão? Meu nome é Carol e hoje eu vim falar sobre um assunto que eu acho que é muito importante para todos nós, para nossa vida, para nossa reflexão, que é o poder do auto-perdão. Por que é tão importante que a gente seja capaz de perdoar a nós mesmos e de lidar com os nossos problemas? E aí, para ilustrar isso que eu quero dizer, eu vou falar sobre dois personagens da Bíblia, Pedro e Judas. Eu acredito que todo mundo conhece esses dois. Pedro era um dos melhores amigos de Jesus e Judas foi aquele que traiu Jesus. E o que esses dois têm em comum? Tanto Pedro quanto Judas, de alguma forma, traíram Jesus. Pedro, quando ele negou aquelas 3 vezes a Jesus, enquanto ele estava sendo crucificado, e Judas, quando entregou Jesus aos romanos. Então, esses dois eles fizeram basicamente a mesma coisa de formas diferentes. Só que a maior diferença entre os dois foi a forma que eles lidaram com isso que eles fizeram, com a culpa pelo que eles fizeram. Pedro, a Bíblia conta que quando ele percebeu o que ele tinha feito, ele chorou de desgosto. Porque ele mesmo não imaginava que ele era capaz de fazer algo daquele tipo. Judas se sentiu tão culpado, mas tão culpado, que ele se matou, ele se enforcou. E qual que era a questão? Jesus não culpava nenhum dos dois. Jesus já tinha avisado para Pedro que ele ia fazer aquilo, mas que ele ainda ia ser uma bênção. E Jesus tinha dito para Judas, amigo, faça o que tem que fazer. Ele olhou para Judas no momento em que ele ia entregar e basicamente quis dizer, amigo, você está perdoado. Faça o que você tem que fazer. Porque ele já sabia que isso ia acontecer. E Jesus não queria que Judas tivesse o fim que ele levou. A questão toda foi que Judas não conseguiu se perdoar. Judas ele não conseguiu entender o perdão de Cristo, então ele não se perdoou. E na nossa vida funciona assim. Quando a gente não entende que Deus não é humano, que Deus ele não age conforme as regras do nosso mundo, a gente não consegue se perdoar. O que acontece? Deus, ele age sobre a lógica dele. Por que ele te ama? Por que ele te perdoa? Isso não é problema teu. A questão é, a gente precisa aprender a aceitar o amor. Porque Deus, ele é o amor. E o que ele veio fazer foi entregar o amor para nós. Ele não tá te pedindo nada em troca. O mundo ele te pede coisas em troca. Deus não. Deus ele tá aqui para te transformar. A ideia de Deus é só que você permita a transformação, que você permita a presença dele entrar. Ele não tá pedindo mais nada. E quando Pedro negou Jesus, ele entrou sim por um momento de crise, mas ele aprendeu a se perdoar. E sabe o que aconteceu quando Pedro se perdoou? Ele se tornou uma bênção. Pedro ganhou milhares de pessoas para Jesus. Pedro foi um dos maiores pregadores da época dele. A sombra de Pedro curava. As pessoas não precisavam que ele soltasse uma palavra, só tu entrar debaixo da sombra dele, tu estava curado. Você tem noção de que nível de presença de Deus é isso? E você tem noção de que o que levou a essa presença de Deus foi que ele teve a capacidade de se perdoar? Você imagina o que a vida de Judas poderia ter sido depois disso, se ele tivesse conseguido liberar perdão sobre si mesmo? Você imagina o que Judas poderia ter sido? Você imagina o que você pode ser? Porque a gente tem que escolher, muitas vezes, se a gente vai ser um Judas ou se a gente vai ser um João. Porque errar a gente vai. O erro faz parte de nós. A Bíblia mesmo já diz, Paulo diz nas cartas dele, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, assim, a gente precisa entender que a nossa natureza humana erra. Mas a gente precisa aprender também a deixar o nosso passado, os nossos erros, o que deu errado, aquilo que está prendendo a gente no passado. Porque o que está para frente é Deus que constrói. A gente não precisa chegar para Deus pronto. Deus prepara pessoas. Mas a gente precisa aprender a ser mais de boa com a gente, sabe? Não seja tão duro consigo mesmo. É isso que eu quero tentar dizer para você.
Não se cobre tanto, não seja tão duro com você, porque Deus, ele não é duro assim com você. Deus, ele sabe muito bem como é que a gente é. Ele não é inocente não, ele conhece muito bem a nossa natureza. E se Deus resolveu te amar, quem é tu pra tá falando o contrário? Quem é você pra questionar isso, sabe? Só aceita, só libera sobre você a paz. Porque quando você aceita essa paz sobre a sua vida, Deus opera milagre. Um beijo pra vocês, não se esquecem de seguir aqui embaixo, de se inscrever, curtam esse vídeo e fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo.